Salmo 126. A palavra do Senhor diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco nessa manhã. Nos ajude a enxergar a beleza do Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a olhar para esse texto e encontrar Jesus. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo. Restaura-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós percorremos no Salmo 125, o Salmo dos que confiam no Senhor. E eu tive que dividir em duas mensagens porque era muita coisa. É um dos salmos mais conhecidos, e quando você está diante de um texto muito conhecido, você tem muitas dificuldades também, porque às vezes a gente entende uma coisa e é outra. Mas na semana passada nós vimos aqueles que confiam no Senhor, são aqueles que permanecem para sempre, são aqueles que são guardados por Deus, aqueles que o próprio Jesus segura em sua mão. Eles não estão com a sua fé sobre as coisas desse mundo, mas eles estão com os pés firmados em Jesus, e é por isso que eles permanecem até o fim. E eu falei na semana passada que o Salmo 125, ele faz um parzinho com o Salmo 126, eles possuem cada um deles 116 sílabas. O Salmo que confia, primeiro, porque aí sim podemos ter o salmo daquele que semeia, porque o homem que confia é o homem que semeia. O tema do meu sermão nessa manhã é a alegria pela restauração. Meus irmãos, nós não sabemos quem escreveu esse salmo, não sabemos, mas é bem provável que ele tenha sido escrito no mesmo contexto do Salmo 123, ou seja, o povo de Israel, o povo de Judá, foi liberto do cativeiro na Babilônia pelo decreto do rei Ciro. É aquilo que nós vamos ler no finalzinho de 2 Crônicas e no livro de Esdras, Neemias. E então ele provavelmente foi escrito lá, porque ele fala dos cativos de Sião, aqueles que o Senhor trouxe de volta a Sião. Sião é a mesma palavra é como se fosse Jerusalém. Ele chama de Sião, porque Jerusalém está construída sobre o Monte Sião, onde está o trono de Deus. Nós vimos lá no Salmo 123 que foi o próprio Deus que despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para libertar os judeus, enviá-los a Jerusalém para reconstruírem o templo e a cidade. O exílio na Babilônia, meus irmãos, foi uma experiência extremamente amarga para os judeus. Abra comigo o Salmo 137. O Salmo 137, ele é um retrato de como estava o coração dos judeus na Babilônia. Perceba a canção. Inclusive essa música ela foi adaptada ao nosso tempo, lá na década de 70, 80, um grande grupo famoso, Rivers of Babylon, né? Aos rios da Babilônia. Veja ali como diz ali o Salmo 137, perceba o sentimento do povo de Deus. Ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções.
os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Meus irmãos, era assim o coração dos judeus quando eles estavam na Babilônia. Quando nós olhamos para essa canção, isso aqui é uma canção, é um salmo, é uma oração, o que nós percebemos? Angústia. Nós percebemos a angústia, nós percebemos a aflição, nós percebemos o peso que estava no coração do povo de Deus na Babilônia. Eles não foram a passeio na Babilônia, eles não foram de tirar férias na Babilônia, eles foram como cativos. E mesmo aqueles que conseguiram uma posição privilegiada, como Daniel, meus irmãos, eles não estavam lá por livre, espontânea vontade. E esse salmo é o retrato do coração deles. Mas quando nós colocamos o Salmo 137 ao lado do Salmo 126, nós percebemos um grande contraste. Um salmo de lamento e um salmo de alegria. Alegria pela restauração, alegria pela libertação, a angústia e o silêncio, as harpas que ficavam penduradas nos salgueiros, de um lado, e do outro, os cânticos alegres, o sorriso no rosto e as harpas que tocavam sem parar. Mas nem tudo são flores. A realidade em Jerusalém é diferente daquela quando eles foram embora, porque há muita coisa ainda a ser feita, e o futuro se apresentava desafiador. Mesmo assim, eles estão alegres, pois o Senhor os trouxe de volta a Sião. Se eu pudesse resumir, meus irmãos, esse sermão, o sermão dessa manhã, numa única frase, ela seria: a alegria verdadeira é sustentada e cultivada olhando para aquilo que Deus fez no passado e olhando para aquilo que o Senhor ainda fará em nós e através de nós, por meio de Jesus Cristo. Então, esse salmo aqui, o que ele está dizendo, né? No final das contas, se a gente pudesse resumir, nossa alegria verdadeira, ela pode ser cultivada quando nós olhamos para o passado, para aquilo que Deus já fez em nós, para aquilo que Deus já fez por nós, e olhando para o futuro, para aquilo que Deus fará em nós, e para aquilo que Deus ainda fará através de nós. Esse salmo, então, ele é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, do verso 1 ao 3, o salmista olha para o passado. Do verso 4 ao 6, ele olha para o futuro. De modo que, ao olhar para o passado, ele se alegra no Deus que o libertou do cativeiro e o trouxe novamente a Sião, a cidade do grande rei. E essa atitude, meus irmãos, é um remédio maravilhoso. Lembrarmos daquilo que Deus já fez por nós é algo maravilhoso. Entretanto, o Senhor não é homem para mentir, Ele cumpre cada uma das suas palavras. E quando o peregrino, e quando os cativos que voltam a Sião olham para as palavras do Senhor, eles encontram diversas promessas de restauração. E é essa a esperança daquilo que Deus ainda fará, que enche o coração do peregrino de esperança, de alegria, de regozijo. E a esperança combinada com a alegria é o combustível perfeito para seguirmos em frente. Mesmo com lágrimas é necessário semear.
pois o homem que confia se torna o homem que semeia. Como se alegrar quando tudo parece um deserto? Como se alegrar quando não encontramos um motivo sequer bom, olhando para trás? Verso 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. O peregrino olha para o passado e se alegra, porque ele lembra daquilo que o Senhor fez. Ele lembra de todas as coisas que o Senhor já havia feito em sua vida. Talvez você esteja num deserto. Talvez eu estou no deserto. Talvez você está no deserto. Um deserto espiritual. O que fazer quando estamos no deserto? Olhar para trás, para o passado, para aquilo que Deus já fez. Lembre quem te libertou. Lembre quem te libertou de Satanás, do pecado e da morte. Deixe a alegria inundar seu coração. Deixe o riso frouxo aliviar as rugas do seu rosto. O peregrino e todo o povo de Deus usam a memória. A memória é uma ferramenta maravilhosa, meus irmãos. Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que pode ser usada para o mal, que pode ser usada para a destruição, mas que pode ser usada para a alegria, para nos alegrarmos, para a nossa edificação. Uma vez escrito, esse salmo passou a ser cantado, e uma vez cantado, ele foi memorizado, e uma vez memorizado, ele nunca mais será esquecido, nunca mais. Aquilo que nós gravamos, nós não esquecemos, e é por isso a importância de nós gravarmos a palavra de Deus em nosso coração, por isso a importância de nós fincarmos ela no nosso coração, porque mesmo se um dia nós perdermos a nossa lucidez, mesmo no dia em que talvez nós sejamos atingidos pelo Alzheimer, nós não nos esqueceremos da palavra do Senhor, porque ela fica gravada em nosso coração. Esse salmo, meus irmãos, não estava gravado em pedras apenas, ele não estava gravado em pergaminho apenas, ele foi gravado no coração dos peregrinos, do povo da aliança, e foi cantando esse salmo, lembrando a libertação passada do povo de Deus, que o povo de Deus encontrou a alegria verdadeira. Eles cantavam essa canção e se lembravam do cativeiro na Babilônia, de como foi difícil enfrentar um mundo hostil, de como foi difícil enfrentar uma outra realidade, de como foi difícil ficar longe do templo e da adoração, de quanto foi difícil ficar longe de Jerusalém. Eles também se lembravam do êxodo e de como Deus havia os libertado do Egito, e cada estrofe desse salmo abastecia seu coração de alegria. Na Babilônia, meus irmãos, eles tinham um fundo de esperança, porque eles liam os profetas, e os profetas anunciavam uma restauração futura, e eles sonhavam com o dia de sua libertação, mas a volta para casa era um sonho distante, um completo delírio. E durante esse tempo, lá no cativeiro, os judeus ficaram sem o templo, eles não tinham mais o templo, e nós vimos que o único lugar na terra em que os judeus poderiam cultuar a Deus era em Jerusalém, no templo. Então eles estão sem adoração, eles não poderiam adorar na Babilônia. Eles oravam na Babilônia, eles jejuavam na Babilônia. Nós podemos lembrar que jejum era feito quando eles estavam tristes. O jejum é uma expressão de lamento. Você não jejua com alegria, você jejua com lamento. Eles estavam sem os sacrifícios, eles não tinham mais os sacerdotes, e aí a gente precisa lembrar, os sacerdotes eram aqueles que faziam o meio de campo entre o peregrino e seu Deus. Não tinham adoração sem o sacerdote. Deus havia colocado o sacerdote para isso. O rei também não estava mais.
Embora tudo isso, Deus não esqueceu o seu povo, porque Deus é aquele que não esquece o seu povo. O Senhor é aquele que cumpre cada uma das suas promessas, das suas palavras. Se Deus falou, Ele fará. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Em Ezequiel capítulo 36, verso 24, o profeta diz, aliás, o Senhor diz: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Meus irmãos, o profeta que escreve essa frase, que registra essas palavras de Deus, ele é um dos que estão exilados na Babilônia. Ezequiel também está exilado na Babilônia. Mas olha a promessa que Deus deu a ele e a todo o povo: eu vou tirar vocês, eu vou ajuntar vocês de todos os cantos da terra, eu vou trazer vocês. O Senhor levantou um profeta para dar essa esperança ao povo de Deus também. E quando nós vamos aos Ezequiel 37, abra comigo. Ezequiel 37, meus irmãos, nós encontramos o vale dos ossos secos. O Senhor leva o profeta a um lugar, a um buraco, e naquele buraco é como se fosse um cemitério cheio de ossos, de guerreiros. Só tem ossos. E então o profeta vai profetizando conforme a ordem de Deus, e aquele vale de ossos secos se transforma milagrosamente num exército poderoso. Mas olha o que o Senhor diz a partir do verso 11, porque Deus dá a profecia e interpreta a profecia, e o Senhor diz: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. 70 anos depois que o povo foi para a Babilônia, Deus impulsiona o coração de Ciro, rei da Pérsia, para decretar libertação. E foi como estar num sonho. Um sonho acordado. Estamos sonhando? Estamos acordados? Bibelisca. Será que eu estou sonhando? Aconteceu? Será que é verdade? Será que é verdade que nós vamos poder reconstruir o templo? Um sonho ao vivo. O Senhor cumpriu a sua promessa e fez Israel sair da sepultura. Foi como um sonho. E a primeira impressão dos judeus ali era uma mistura de alegria com incredulidade. Alegria e incredulidade. Será que é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que está acontecendo? Estamos acordados, não precisa beliscar. Quando os exilados então se deram conta, meus irmãos, de que eles estavam acordados, eles começaram a fazer festa. Eles começaram a cantar de alegria. Eles começaram a rir sem parar. Rir, talvez até chorar de alegria. Você já teve essa experiência de você rir, de você receber uma notícia maravilhosa que você esperava há muito tempo, e você começa a rir, você começa a chorar, e você começa a cantar, e as pessoas olham e falam assim: nossa, o que aconteceu com você? Você está doida? Você está doido? Não, eu estou feliz porque o Senhor fez algo maravilhoso demais. Toda angústia, toda tristeza, todo medo deu lugar ao riso, aos cantos de alegria. Quando estavam na Babilônia, eles oravam: salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunte-nos dentre as nações,
para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Salmo 106, 47. Mas agora o Senhor os libertou e a alegria transborda do coração. Meus irmãos, quando você está feliz, quando você está alegre, você não consegue esconder de ninguém. É visível. A cara de alguém feliz, de alguém que recebeu uma boa notícia, de alguém que está profundamente alegre, é visível. Porque a alegria transborda para o nosso rosto, ela se expressa nas nossas palavras e nas nossas canções. Então eles voltam louvando a Deus no meio do caminho. A alegria transbordou no coração dos judeus. A felicidade estava estampada na cara daqueles que o Senhor os libertou. E é por isso que quando as pessoas ouviam a alegria deles, passavam por eles, as pessoas diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Nós precisamos lembrar que quando eles chegam a Jerusalém, Jerusalém não é uma terra vazia, devastada. Jerusalém sim, é uma bagunça. Mas haviam outros povos. E quando eles chegaram em Jerusalém, esses outros povos falavam: nossa, o Senhor fez coisas grandes para esse povo. E aí eles tinham a oportunidade de testemunhar: sim, Deus fez coisas maravilhosas por nós. Por isso que nós estamos alegres. Eles sabiam que o Criador dos céus e da terra, Rei sobre toda a criação, que conduz a história, os havia libertado. Foi Círio quem usou a caneta, mas foi Deus que segurou a mão dele. A alegria pela libertação e o retorno dos exilados, meus irmãos, apontam para algo que iria acontecer ainda, algo muito maior, uma libertação muito maior, uma volta do exílio muito maior. E nós estamos diante de um tema muito importante que vai se desenvolver no Novo Testamento, o tema da libertação. É interessante quando a gente fala de libertação, a gente pensa só na libertação de demônios. É ou não é verdade? Já vem à sua cabeça aquela sexta-feira 13, da oração forte e poderosa. Mas não é isso que o Novo Testamento está falando, não. É uma libertação maior ainda que aconteceria com a vinda do Senhor Jesus. Mas antes de nós vermos essa libertação maior, nós precisamos entender o que é o exílio. Que exílio que é? Porque esse exílio aqui também apontava para um exílio maior. Meus irmãos, toda a Bíblia é sobre Jesus Cristo. E todas as histórias da Bíblia são um pano de fundo para a história maior, a história de um Deus que salva o seu povo dos seus pecados. Quando Adão pecou, Adão nos condenou à morte, a morte física e espiritual. É uma morte física porque todos nós morremos. Essa é a prova viva de que todos somos pecadores, porque se o salário do pecado é a morte, todos aqueles que morrem por causa dos seus pecados. Mas é uma morte espiritual também, porque nós nascemos espiritualmente mortos, e por causa do pecado de Adão, nós nascemos escravos também. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos no exílio. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Além de morrer, o ser humano foi expulso do jardim. O jardim do Éden não era para ser a casa de toda a humanidade. O jardim do Éden era para ser a igreja, um templo, um local de adoração. Mas por causa do pecado, os nossos pais foram expulsos de lá. Gênesis 3, a partir do verso 22, diz: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Meus irmãos, o pecado
fez com que o ser humano fosse expulso da presença de Deus, expulso do templo de Deus, expulso do jardim do Éden. A partir daquele momento, toda a raça humana se torna cativa, presa, escravizada pelo pecado, por Satanás e pela morte. Porque quando Adão dá ouvidos à serpente, nós sabemos que a serpente é Satanás, ele se torna escravo da serpente, ele se torna escravo de Satanás. E agora, uma vez escravo, ele está preso. Ele não tem poder nenhum para vencer os seus inimigos, ele não tem poder nenhum para salvar a si mesmo. Era necessário um libertador maior, era necessário alguém mais forte, mais poderoso para libertar o ser humano do império das trevas, da força de Satanás, do poder do pecado e da morte. Mas o Criador tinha um plano perfeito. Ele sabia que o homem escolheria pecar. Antes de expulsar o primeiro casal do paraíso, o Senhor prometeu enviar o Salvador, o qual esmagaria a cabeça da serpente. Além disso, nós vemos o Senhor sacrificando o primeiro animal da história para cobrir a nudez e a vergonha do primeiro casal. E esse animal apontava para o Salvador que um dia cobriria o pecado daquele que nele cresce. O exílio espiritual da humanidade começou no jardim do Éden. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós percebemos no assassinato de Abel o exílio de Caim e de todos nós. É no assassinato de Abel que nós vemos o exílio de Caim. Caim é expulso. E nós vemos o exílio de todos nós. Por quê? Porque todos nós já assassinamos alguém em pensamento. Todos nós já matamos alguém na nossa mente. Todos nós já matamos alguém em nosso coração. E meus irmãos, Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nós não precisamos matar literalmente alguém para sermos considerados assassinos. Não. Quando nós matamos alguém no nosso coração, nós estamos cometendo o mesmo pecado do que um assassino diante de Deus. Diante dos homens, nós não seremos julgados como assassinos, mas diante de Deus, sim. Quando nós olhamos para a Torre de Babel, em Gênesis 11, nós percebemos o exílio da humanidade, uma humanidade que está longe de Deus, longe do Senhor. O desejo deles era construir uma cidade, uma torre que alcançasse os céus, para serem famosos. Eles não queriam ser espalhados pela face da terra. Aqui nós vemos o exílio. A ordem de Deus em Gênesis era: vão, se espalhem pela terra, se multipliquem. Essa era a ordem de Deus. Mas ali em Babel, eles querem fazer o que? Uma torre, um prédio, uma cidade. Eles querem estar todos eles amontoados. Eles querem chegar até os céus, eles querem fazer o nome deles grande, eles querem roubar a glória que pertence somente a Deus. Meus irmãos, o desejo de ser famoso não surgiu com as redes sociais. É mais antigo que andar para frente. A inclinação do homem em contrariar uma ordem divina surge no Éden. O desejo de ser famoso, a rebelião contra Deus e a ambição de construir um império revelam que nós estamos também num cativeiro, que nós também estamos num exílio espiritual. O pregador já dizia: não existe nada novo debaixo do sol. A fim de cumprir a sua palavra, o primeiro casal, Deus forma um povo para si. E por meio de Abrão, um velho, e Sara, uma velha, idosa, estéril, um casal sem esperança nenhuma, Deus promete formar um povo por meio desse casal. Casalzinho que não tinha condições humanas de ter filhos.
E Deus forma uma nação por meio desse casal. Eles têm Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó gera seus 12 filhos. E quando os filhos de Jacó partem para o Egito, fugindo da fome, eles eram um grupo de 70 pessoas. 70, meus irmãos, 70 pessoas. 70 pessoas. Então lá no Egito eles se multiplicam. Após um tempo eles se tornam escravos. E 400 anos depois que eles vão para o Egito, Deus levanta Moisés para libertá-los da escravidão. Deus formou o povo de Israel para enviar o Salvador, para enviar o libertador. Só que esse povo não poderia ser como os demais povos da terra. Esse povo precisava ser um povo santo, um povo separado, porque Deus não poderia nascer num povo idólatra, num povo pagão. Era necessário que houvesse santificação, que houvesse temor a Deus. Então é por isso que Deus dá no Monte Sinai as tábuas da lei. Lá no Monte Sinai Deus dá os 10 mandamentos. Junto com as leis, o Senhor deixa claro que haveria consequência caso esse povo abandonasse os seus caminhos. Em Levítico 26:33, o Senhor diz: espalharei vocês entre as nações e empunharei contra vocês a espada. Sua terra será desolada e suas cidades em ruínas, se vocês adorarem outros deuses. É isso que aconteceria com o povo de Israel, caso eles se afastassem do caminho do Senhor. E quando nós olhamos a partir de Juízes, meus irmãos, a partir de Juízes, nós vemos que depois que Josué morreu, o povo de Israel virou uma bagunça. O pecado tomou conta. E a partir daquele momento, nós vemos novamente que o mesmo povo que foi formado por Deus, o povo que foi chamado por Deus para ser santo, é um povo que ainda está exilado espiritualmente, é um povo que ainda está preso no pecado. Com a queda de Judá e de Israel, nós vemos então o exílio se materializar. O exílio espiritual agora ele fica visível e todos os povos podem ver que o povo de Deus é um povo que está em cativeiro. Mas esse exílio aponta para algo maior, porque era necessário a vinda de um libertador para libertá-los da escravidão do pecado. Era necessário um libertador para libertá-los da escravidão da morte, da escravidão de Satanás. E a promessa de Ezequiel 37 apontava para a obra futura de Jesus. Em Mateus capítulo 1, verso 21, o anjo diz a José que o filho que Maria vai ter deverá ser chamado Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus foi um anúncio que provocou grande alegria. Se você ler principalmente os relatos ali de Lucas, você vai perceber a grande alegria de todos aqueles que souberam do nascimento de Jesus, exceto, é claro, do imperador. Séculos de promessa se concretizam no nascimento de Jesus. Isaías profetizou a vinda do servo que carregaria a culpa do povo de Deus. O Salmo 126 inspirou Israel a cantar sobre essa libertação, e todos os eventos e palavras de Deus prepararam o mundo para o momento em que o Verbo se faria carne e habitaria entre nós. Em Lucas nós vemos a alegria de Isabel, a alegria de Maria, a alegria de Zacarias e a alegria de Simeão. Mas eu quero ler com vocês o texto que fala da alegria de Simeão. Lucas capítulo 2, verso 28 em diante. Lucas nos conta que Simeão era um velhinho também. Simeão era um vozinho.
ele era idoso, mas o Espírito Santo estava sobre Simeão. Aí você vai falar assim: nossa, mas o Espírito Santo não ia descer só no Pentecostes? Pois é, ele estava cheio do Espírito Santo. Maria foi cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o texto de Lucas nos diz que foi o Espírito Santo que levou Simeão ao templo. E quando Jesus nasceu, no 8º dia, Jesus precisava ser circuncidado. E a circuncisão era feita em Jerusalém, no templo. Então, Simeão se encontra com Jesus, com Maria e com José. E Simeão pega aquele bebezinho no colo. E o verso 28 diz assim: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O Salvador, meus irmãos, nasceu para morrer. A única forma de restaurar a comunhão dos homens com Deus era por meio do sacrifício perfeito. Mas nenhum animal seria perfeito bastante para cobrir os nossos pecados completamente, de uma vez por todas. Se você olha, por exemplo, para Levítico, você vai perceber que os sacrifícios eram feitos continuamente. Pecou, traz o animal, vamos matá-lo, asperge o sangue. Pecou de novo, novamente, traz o animal, mata, asperge o sangue. Nenhum animal seria suficiente. Foi necessário a morte do Salvador. Ele morreu no lugar daqueles que estavam exilados da presença de Deus. Ele derramou o seu sangue e desviou a ira de Deus que estava sobre nós. Ele recebeu em si o cálice da ira de Deus, e ele bebeu o cálice amargo até a última gota. Em Romanos capítulo 5, verso 6 em diante, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus irmãos, a promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, e agora judeus e gentios podem ter paz com Deus. Aqueles que estavam presos podem ser libertos por meio de Jesus Cristo. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós podemos cantar, podemos nos alegrar por tão grande libertação. Meus irmãos, a alegria verdadeira é fruto de uma nova vida em Jesus Cristo, é o fruto do Espírito Santo em nós, é fruto da libertação do pecado, é fruto da libertação de Satanás, é fruto da libertação da morte. Mas como cultivarmos esse fruto em nossa vida? Como cultivar a alegria em nosso coração? Muitas vezes, meus irmãos, quando nós nos sentimos tristes e até mesmo deprimidos, é porque nós nos prendemos ao passado, nós nos prendemos em coisas que fizemos no passado, nós nos agarramos em coisas erradas, em decisões erradas, em palavras erradas que nós tivemos no passado, que nós falamos, que nós agimos no passado. E muitas vezes, mesmo caminhando com Cristo, nós corremos o risco de ficarmos tristes, angustiados. Isso acontece também quando nós revivemos em nossa mente o fracasso de seguir a Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós caímos às vezes nos mesmos erros?
Quantas vezes nós tropeçamos na mesma pedra? Quantas vezes, meus irmãos, e às vezes nós começamos a olhar para isso e a pensar: não tem mais solução, não tem mais jeito, é assim mesmo, vou abraçar o mundo, vou abraçar o pecado, já que eu não consigo, já que eu ainda estou caindo no mesmo erro. Isso acontece quando nós fixamos os nossos olhos nas palavras que nós ouvimos e que nos feriram profundamente, nas maldições que às vezes nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, dos nossos entes queridos. E quando nós fixamos os nossos olhos nessas coisas, nós ficamos para baixo, nós ficamos deprimidos, nós ficamos angustiados. Meus irmãos, o passado não pode ser mudado. O passado não pode ser mudado. Eu e você não podemos mudar o nosso passado. Eu e você não temos a borracha na nossa mão de chegar, voltar 1, 2, 3, 5 anos da nossa vida, eu vou apagar esse erro que eu cometi. Nós não temos a borracha na nossa mão. Nós precisamos nos libertar da culpa. Nós precisamos abandonar o pecado e deixá-lo para trás. Em Jesus Cristo, meus irmãos, o nosso passado se torna um motivo de glória para Deus. Em Jesus Cristo, cada um dos erros que nós cometemos se torna um motivo de testemunho. Eu cometi esse erro porque eu estava longe do Senhor. Eu cometi esse erro, mas mesmo assim o Senhor me amou. Eu errei dessa forma, mas o Senhor me perdoou. Meus irmãos, quando nós olhamos com clareza para a nossa vida antes de Cristo, nós somos levados a lágrimas. Porque a nossa vida antes de Cristo era uma vida difícil, era uma vida triste, era uma vida sem propósito, sem sentido, era uma vida de escravidão, era uma vida sem esperança. E quando Cristo nos salva, e nós agora, no reino da luz, no reino do Senhor, no reino do amor de Deus, e nós nos lembramos desses pecados do passado, nós choramos muitas vezes novamente, mas nós choramos porque vemos o quão profunda a ofensa foi ao nosso Senhor, porque nós vemos o quão rebeldes nós éramos, e é por isso que nós ficamos tristes, por todas as vezes que nós nos afastamos do seu amor. Mas o Senhor Jesus prometeu consolar a tristeza do pecado. Ele diz que felizes de verdade são aqueles que choram por seus pecados. Eles, e somente eles, serão profundamente consolados. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos fixar nossos olhos na obra de Deus por meio de Jesus Cristo em nosso favor. Precisamos nos lembrar quem nos libertou, porque quando nós olhamos para a obra de Deus em nós, a alegria volta, nós nos alegramos. Em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz: portanto, agora já não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Meus irmãos, precisamos gravar essa palavra no nosso coração. É assim que nós cultivaremos alegria. É assim que nós cultivaremos a alegria verdadeira. Olhando para essa palavra que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da morte, Ele nos libertou de Satanás, Ele carregou a nossa culpa. O Senhor não remove as manchas da nossa vida, mas Ele remove a nossa culpa. E um dia, o Senhor promete que nós estaremos diante dEle sem nenhuma ruga. Nós estaremos num corpo glorificado, diante de Deus, mediante Jesus Cristo. Agora nós somos inculpáveis. A culpa dá lugar ao perdão, a vergonha sai de cena, e agora nós somos justos pela fé. O exílio ficou para trás, agora nós sentamos à mesa com o próprio Deus. A alegria dos salvos transborda em louvores e ações de graças. A alegria da salvação se torna o tema de conversa com aqueles que ainda estão cativos no pecado. Os salvos agora querem repartir o pão com os famintos, o pão da vida. Os salvos agora querem também que outros se alegrem com o Salvador, querem que outros encontrem o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a vida eterna. A alegria da salvação, meus irmãos, é uma oportunidade para testemunhar a obra de Deus em nossa vida. Quando perguntam por que somos felizes, temos a oportunidade de contar o Evangelho. Não apenas o Evangelho teórico, não apenas o Evangelho que está nas páginas da Escritura, mas o Evangelho que se tornou carne em Jesus Cristo e que mudou o nosso ser, o nosso coração. Isso traz glória a Deus e alegria aos povos. E talvez você ainda diga assim: mas e se eu ainda estou no exílio espiritual? Talvez você ainda está no exílio espiritual. Talvez você ainda está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda está preso pelo pecado. Talvez Satanás ainda te tem nas mãos. Mas nessa manhã, Jesus quer libertar você completamente. Nessa manhã, Jesus quer libertar você completamente do pecado. Nessa manhã, Jesus quer libertar você completamente de Satanás. Nessa manhã, Jesus quer libertar você completamente da morte eterna. E se você deseja essa libertação, se volte para o Senhor nessa manhã. Dobre o seu coração nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Somente Ele traz a alegria verdadeira. Na próxima semana, meus irmãos, eu darei continuidade. Eu acho que é um texto muito importante para nós corrermos. Vamos orar. Se você sente que você ainda está preso a algum pecado, se você sente que ainda está preso nas mãos de Satanás, se você sente e você enxerga que ainda está longe de Deus, eu convido você a dobrar o seu coração diante do Senhor nessa manhã. Eu convido você a dobrar a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados e venha para Jesus. O Salvador está aqui, Ele quer te dar vida. Ele quer transformar a sua alegria, a sua tristeza em alegria. Ele quer te dar alegria eterna. Se por outro lado você já foi salvo pela graça, se você já encontrou o Salvador, mas talvez você tenha esquecido o que Ele já fez em sua vida, nessa manhã o Senhor nos convida a olharmos para a obra de Deus em nossa vida, para a grande salvação que o Senhor nos dá, para a libertação dos nossos pecados, pela libertação das mãos de Satanás, e hoje nós podemos servir com alegria. Ó Deus, estamos diante do Senhor nessa manhã,
e pedimos Tua misericórdia, Senhor. Se há, Senhor, entre nós alguém que ainda está preso no cativeiro espiritual, que o Senhor liberte nessa manhã. E se há também, Senhor, alguém entre nós que está passando por algum deserto, Senhor, e tem dificuldade às vezes de se alegrar, ó Deus, ajuda-nos a olhar para a obra de Jesus Cristo em nossa vida. Ajuda-nos a nos lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós e nos encher de alegria, Deus. Não permita que a nossa alegria seja construída sobre as coisas desse mundo. Não permita, Senhor, que a nossa alegria seja construída sobre o nosso trabalho. Não permita que a nossa alegria seja construída sobre a nossa família. Não permita que a nossa alegria esteja alicerçada em nada desse mundo, mas que a nossa alegria, Deus, esteja em Ti. Que nosso coração se alegre em Ti e que nosso coração se fortaleça na Tua alegria, nas obras do Senhor em nossa vida. Nos ajude, ó Deus. Assim oramos no nome de Jesus.